Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Com a ausência dele. Tem certas pessoas que não deveriam nem ter nascido. E não adianta tu tentar me incluir entre elas, porque eu deveria ter nascido. E vou viver por muito tempo. E vou viver com muito mais presença nessas redes. A diferença é que não vai ter mais Peninha aqui. Vai ser Eduardo Bueno, porque eu cansei do personagem, porque eu cansei da brincadeira o médico e o monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Com todos esses acontecimentos que estamos vendo nos últimos dias, só nos mostram uma coisa: a volta de Jesus. Olhe ao seu redor, nada está normal. Pessoas tirando e cancelando o CPF de outro por nada. Como estamos testemunhando nos últimos dias. O ódio está plantado nos corações dessas pessoas. Elas rejeitam o remédio que é a solução do mundo e estão ficando cada vez mais doentes e não querem o dono da cura. Quem seria o dono da cura? Vamos ficar cada vez mais perto de uma grande tribulação. A grande tribulação é o período de grande aflição e juízo sobre a terra antes da volta de Jesus. Tribulação significa sofrimento ou angústia. Esses termos aparecem no texto profético como o Apocalipse no Evangelho, descrevendo os tempos difíceis que provarão a fé dos crentes em Jesus. Esse período de tribulação será o tempo de engano, guerras, perseguições, sinais sobrenaturais, marcando um fim dos tempos. A Bíblia refere-se ao termo tribulação como um tempo de muita angústia e perseguição. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Aqui ele prepara os discípulos para uma dificuldade da vida cristã. No fim dos tempos, uma grande tribulação será um período muito difícil, como mostra o Apocalipse 7:14. Essas passagens referem-se às pessoas que passaram por esse tempo de sofrimento e continuaram firmes na fé, mesmo sendo perseguidos, e foram salvos por Deus. Esse sem futuro, ele não bate muito bem da cachola, não. Eu acho que esse camarada aí não bate muito bem, não. E você viu ele falando da filha do Charlie Kirk, falando que ele tem 2 filhas, e que bom que as filhas vai crescer, né, sem o pai por perto. Será que esse camarada aí tem noção de que é crescer sem pai e sem mãe? Ou... eu vou dizer aqui bem a verdade. Eu acho que esse camarada aí, ele é um psicopata que não consegue entender o que é sentimento, e vem à internet falando uma coisa tão abominável diante de Deus e diante dos homens, que nem esse camarada aí. Agora eu falo uma coisa pra você. Igual a esse sujeito aí, tem muitos. Tá assim, ó. Você não faz ideia de como tem pessoas desse jeito. São pessoas ruins. São pessoas más. São servos do capiroto. Pessoas que já morreram por dentro. E que não têm o que fazer. E com certeza possuída por um espírito maligno. E se apresenta diante da humanidade para falar uma besteira como essa. Sem nenhum pingo de remorso. Sem ter a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Insensível, insensato e burro ainda por cima. Porque uma pessoa inteligente jamais faria uma coisa dessa. Não é possível que na cabeça dele, ele ache que ele ia conseguir um grande grupo de apoiadores a ponto de ser tão idiota como ele. Eu não acredito nisso.
Então, ó como ele fala da filha do Charlie Kirk. Ele fala que as filhas dele teve sorte. Olha, vai crescer sem o pai, ainda bem. Ó, meu, é sem palavras. Então eu falo uma coisa pra você. Jesus está voltando, é fim dos tempos, não há mais tempo para brincadeira, o mundo está virado ao avesso, está de cabeça para baixo, e ainda por cima nós temos que suportar essas traias, essas tranqueiras. É brincadeira uma coisa dessa, cara. Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece, que é o caso desse aí, é assombração. Esse camarada assistiu muito Coringa quando ele era pequeno, ou ainda continua achando que está no mundo de Bob. Esse camarada aí, ele está no mundo fantástico de Bob, ele acha que todo mundo pensa igual a ele, para poder ter essa cara de pau, de se manifestar diante das redes sociais e falar dessa forma sem nenhum pingo de condolência, sem nenhum pingo de remorso, e simplesmente botar a cara aí e falar. Mas ele teve suas consequências. Tudo que você faz tem consequência. Seja boa ou seja ruim. Tudo que você planta, você colhe. Me parece que ele recebeu uma grana aí violenta, acima de 3 milhões, 4 milhões. Não se sabe ao certo, porque umas falam 4 milhões, outros falam que ele recebeu 3 milhões. Então, por esse dinheiro, o cara vendeu a alma pro capiroto para chegar diante da câmera e dar uma de esquerdista radical, que ele parece que ele não era. Pelo que eu vi aí, ele não era esquerdista coisíssima nenhuma, ele não era, nem ligava pra política. Então, camarada aí, eu vou falar uma coisa pra você. Precisa de arrependimento imediato. Se é que ainda há tempo pra ele de se arrepender. Olha, porque os olhos de Deus estão com 2 chamas de fogo de olho nele, hein? Os olhos de Deus estão como 2 chamas de fogo de olho nesse camarada. Eu falo isso para você sem medo de errar. Não pense que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Mas, assim como esse maluco, existem diversos outros malucos por aí. Ok? Eu tenho certeza que existe mais pessoas assim. Olha, eu conheço bem o Peninha, mas não conhecia, não sabia desses acertos com o governo que me ajuda agora a entender o caso, né? Eu digo sempre que gratidão não se cobra, a menos que o sujeito seja ingrato. O Peninha é um cara, eu trabalhei com ele, eu o chefiei no Estadão, ele trabalhava no Caderno 2 e só fiz favores a ele. Quando eu fui para Porto Alegre para chefiar a 0 Hora, ele pediu para ir junto. Ele é gaúcho. Cara, nem ele sabia que o camarada era assim. E ele arrumou um monte de problemas e eu resolvi todos. Evitei várias vezes que ele fosse demitido pela... Ou seja, o cara já era problemático. Você vê, o cara não bate muito bem da cachola, não. Direção da empresa, pelas coisas que ele fazia. E só ajudei. Depois, quando ele começou a lançar esses livros aí de história, ele não é historiador, não, ele é só jornalista. Deus me livre, ler um livro desse cara aí. Você tá doido? Um maluco desse aí, cara. Escreve sobre história. Eu ajudei a divulgar o livro, fazendo entrevistas. Você foi com bonzinho, ele. Os viu? caras só me devem favores. E, há pouco tempo, começou a me parecer mais doido do que já era, porque ele mandou, por exemplo, um bilhete para mim e para o Guilherme Fiuza, muito parecido o texto, que ele falava que estávamos mortos. Tá vendo? Esse camarada aí, eu tô falando pra você, ele não bate muito bem da cachola, não. Você pode ver que o currículo dele é grande, hein? Os dois, porque são bolsonaristas. Tal. Ele nunca se interessou por política quando trabalhava comigo. Agora vocês estão me dando essas informações sobre o dinheiro que ele está ganhando, agora eu estou entendendo. Tá ganhando um dinheiro, ou seja, vou dar uma de louca aqui agora, porque eu tô ganhando uma grana violenta, vou
vou dar uma de maluco, ou ele é de fato um maluco mesmo. Mas eu acho que ele é um maluco sim, sabe por quê? Porque uma pessoa em sã consciência jamais chegaria de frente às câmeras e fazia o papelão que ele fez ali. Para ele fazer esse papelão, é que ele não bate muito bem da cachola mesmo. Eu acho que alguma coisa tem ali. Alguma coisa tem nesse camarada aí que é impossível que ele seja uma pessoa completamente normal. Ou é uma pessoa possuída pelo espírito maligno. Tem esses casos também. Porque ele fica assim, maluco sempre foi. Maluco sempre foi. Eu dizia para ele o seguinte, falei, muda o apelido, abandona esse apelido e tenta ficar conhecido como Eduardo Bueno, porque Peninha, quando você chega a uma certa idade, passa a ser meio desmoralizante. Eu acho que ele em si próprio já é desmoralizante, porque é uma pessoa para agir da forma que ele agiu e falar de uma outra pessoa que perdeu a vida, que tem uma família, que é assim, quando uma pessoa perde a vida, não é só aquela pessoa que partiu, sim, os familiares que estão ao redor. É um pacote de pessoas que vai sofrer a perca de tal pessoa, daquela pessoa antequerida. Vai sofrer não uma só pessoa, mas várias pessoas que estão em volta, que gostam daquela pessoa, sofrem junto. E é uma dor horrível você perder alguém. É uma dor terrível para a pessoa simplesmente chegar e zombar do outrem como se nada fosse. Isso é um bando de psicopata. Não tem como dizer que ao contrário. Eu vejo como um bando de psicopata. Pessoas normais não é. Pessoas normais não vão fazer esse tipo de coisa. Não faz, não adianta. A pessoa que é em sã consciência, que tem um coração bom, ou a pessoa que é de Deus, que é de Deus, ela jamais, se ela tiver algum sentimento ainda dentro dela, ela jamais vai fazer um papelão tal como esse. Esse camarada aí, pra mim, ele é um psicopata, maluco e possuído e dirigido pelo cão do Infa. Só pode ser, porque um ser humano comum ele não é não. Então eu vou deixando aqui as minhas últimas palavras. Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário. E até a próxima. Bye, bye. Fique com Jesus e a paz do Senhor.